Olá pessoal, boa tarde. Bom, vou me apresentar, vou aproveitando para me apresentar assim, para passar um pouco de nervosismo, que eu não esperava que estaria sendo filmado, viu? Bom, meu nome é Davi, eu sou jesuíta, vocês estão acostumados com jesuíta que vem de muito longe, né? Mas eu sou daqui mesmo. Às vezes aparece, né, Álvaro, um daqui da região. Bom, eu tenho vivido aqui em Belo Horizonte nos últimos tempos e tenho colaborado numa obra da Companhia de Jesus chamada Serviço Jesuíta a Migrantes Refugiados, aquela lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emanuel, eu sou mexicano, eu moro aqui em BH faz 2 anos, estou estudando teologia lá na FAGE e, do mesmo jeito que Davi, eu colaboro no Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, só que nós estamos colaborando em áreas diferentes. E hoje vamos a falar um pouco sobre a situação da migração, do refúgio, do apátrida e do que o serviço oferece como serviço aqui em Belo Horizonte. Temos aqui 2 microfones, melhor. Pessoal, quero fazer uma provocação para vocês. Vocês estão aqui, o Carlos explicou para a gente, que vocês estão participando de um projeto, não é? Como é que chama? Loyola Moon. Significa que vocês vão para Nova York e participar de uma Assembleia das Nações Unidas, não é? Quase isso. Bom, e a gente veio tratar de um tema aqui que é super importante, que é pauta não só na agenda das Nações Unidas, mas de quase todos os governos do mundo hoje e outras instituições, que é essa questão de migrantes e refugiados. A gente quer começar com algumas provocações aqui para esquentar nesse tema. Primeira pergunta, é a mais fácil. Alguém já viveu em outro país aqui? Pode levantar o braço. Viveu assim... Emanuel não conta, Álvaro também não conta. Quem já viveu em outro país, pessoal? Aonde você viveu? Ah, você é de onde? Qual que é o seu nome? Cristina já está há quanto tempo aqui no... 5 meses. Quem mais já viveu em outro país? Aonde, pessoal? Estados Unidos e Alemanha, Grécia. Gente. Grécia me surpreendeu, normalmente não surge Grécia não, Estados Unidos surge. Pessoal, depois vocês podem partilhar com os outros que tiveram em outros países como é que foi viver nesses lugares, né? Bom, a outra pergunta aqui, a gente já tem uma resposta. Quem já encontrou um estrangeiro aqui no Brasil? Não vale a Cristine. E nem o Emanuel e nem o Davi mexicano. Vocês já encontraram, né? Pessoal, agora eu vou aprofundar essa pergunta. Quem já encontrou um estrangeiro, não só que passou aqui no Brasil de turismo, mas que vive aqui já há pelo menos mais de 1 ano? Já? Tá. Agora eu vou funilar mais ainda. Quem já encontrou algum estrangeiro aqui no Brasil, mas que vive aqui em Belo Horizonte? Pessoal, a gente já pode perceber aqui que essa pauta da migração já faz parte da nossa realidade, não é verdade? Ela está no nosso dia a dia, sim, que a gente convive com pessoas que não são necessariamente aqui do Brasil. Bom, a terceira pergunta, pode ir? Vocês perceberam que está ficando mais difícil, né? Agora eu vou perguntar aqui, quem quiser arriscar, a gente leva o microfone. O que é migração? O que é
esse ser estrangeiro está em outro país? Alguém arrisca? Gente, pode levantar o braço, eu levo o microfone. Eu acho que é mudar de um lugar para o outro, de um país para o outro. Como que é seu nome? Isabela. A Isabelle tocou num critério que é geográfico, né? É estar num país e mudar para o outro. Alguém quer aprofundar essa definição ou trazer outro aspecto do que é migração? Pessoal, pode arriscar aqui. Vai, sem medo. Afinal de contas, as câmeras estão voltadas aqui para a gente. A Isabelle quer aprofundar a definição dela mesma. Migração, tipo, você pode mudar procurando melhores condições de vida, ou no caso de refugiado, você não tem opção, você tem que sair do seu país. Você colocou num tipo de migração, que é quando a pessoa não tem condições de viver no país de origem, né, Isabelle? Gente, agora, deixa eu tocar nessa primeira definição que ela colocou, que é a pessoa que está num país e vai viver em outro país. Eu vi que muita gente levantou aqui a mão na hora que eu perguntei que se já foi viver em outro país. Eu imagino que muitos aqui já foram para outro país visitar, não é? A gente tem no nosso imaginário que o migrante e o turista são bem diferentes, não é? Né, Isabel? Alguém aqui já foi de turista para algum lugar, tipo para o México? Ah, é para o México, olha, Manuel. Vale a pena conhecer México. Porque a gente tem muito presente que você visitar um país com essa intenção de ir, de conhecer, de consumir e depois voltar, é muito diferente quando a pessoa vai com a intenção de viver. Tá bom, gente, as perguntas vão mexendo. Mas agora eu quero tocar numa questão bem mais profunda. Quando a pessoa vai visitar outro país, que ela pode ir de diversas maneiras, não é? Como a Cristine veio para cá, você veio aqui para o Brasil para estudar no Colégio Loyola, Cristine? Não? Por que você veio para o Brasil? Because President are friendly and it's super nice to be in Brazil, so yeah. But why I came? That was the reason. Yeah. Like it's because of exchange, so yeah. What? It's exchange. Yeah. Bom, pessoal, com essas questões aqui, a gente quer tematizar que a questão migratória, quando a gente fala que é migração, é difícil da gente definir numa palavra todos os casos e entender a complexidade que é isso, não é? Tem as pessoas que a família vai para um outro lugar por oportunidades de trabalho, tem famílias que vão para outro lugar por necessidade, não é? E tem gente que simplesmente decide para fazer um intercâmbio ou simplesmente viver em outro lugar. Então, quando a gente fala de migração, a gente está colocando nessa palavra um mundo de coisa, mas a gente quer aprofundar mais ainda. Considerando isso, essa diversidade, são as situações de migração. Vou para a última pergunta agora. Essa não tem certo nem errado, viu? A migração é um problema? Quem acha que sim, que a migração é um problema, pode levantar o braço. Tá, vou fazer. Alguns acham que é um problema, podem abaixar. Agora, levantem um braço quem acha que não é um problema. Tá, vai chegar no depende. Não é um problema.
E agora levanta o braço, quem acha que depende. Tá, essa resposta é sempre a mais fácil, porque a gente não acerta nem erra, né? Deixa eu perguntar aqui. Alguém que acha que a migração é um problema, quer explicar por quê? Meu nome é Luca Pagani e eu acho que a migração, tipo assim, na maioria das vezes é um problema porque ela, tipo assim, ela ocupa, por exemplo, não vou dar exemplo não, mas, tipo assim, ela ocupa talvez empregos que poderiam ser ocupados por, tipo assim, trabalhadores, desempregados aqui do Brasil que não tem tanta oportunidade e que, tipo assim, devido a esses imigrantes, eles acabam tendo menos chance de ter essas oportunidades de emprego. Isso para mim, é uma causa, a principal causa. Lucas, né? Pessoal, agora quem acha que a migração não é um problema e gostaria de explicar por que não é? Obrigado. Existem muitos existem muitos problemas que decorrem de quando as pessoas não sabem lidar direito com a migração. Tipo assim, igual lá em Roraima não estão lidando muito bem. Mas a migração em si não é um problema, porque muitas vezes elas têm diversos benefícios, inclusive, tipo assim, manter vivas culturas que de outra maneira desapareceria, e a gente está aprendendo isso na aula do Bento, inclusive. E isso. Você quer, como que é seu nome? Laura. Você quer falar porque a migração não é um problema? Assim, eu também tinha levantado a mão pro depende, porque eu acho que você pode começar a ter dificuldade se você não tem uma infraestrutura para receber as pessoas e se vem em grande quantidade, como o que está acontecendo com os refugiados venezuelanos. Mas migração não é só de um país para outro, pode ser dentro do país mesmo. Tanto que tem a migração pendular das pessoas que, por exemplo, ficam trabalhando uma semana em algum lugar e aí depois voltam no final de semana para sua casa. Isso não é um problema. Tanto que muitas pessoas podem ter empregada doméstica e isso é uma migração pendular. E, enfim, é isso. Muito bom. Obrigado, Laura. A Laura tocou num conceito bem importante, que é como que a migração não está restrita somente num país, ou de um país para o outro, mas dentro do próprio país, né, Laura? Isso é importante a gente considerar também. Vamos aprofundar esse tema daqui a pouco. Agora, quem acha que a migração não é um problema, ou é um problema e depende de alguma coisa e quer explicar esse depende? Que depende é a resposta mais fácil, porque a gente não erra, mas é a resposta mais fácil, difícil de justificar, gente, agora que vem. Eu acho que a migração, se você não tem estrutura, ela pode ser um grande problema. Por exemplo, pega uma cidade pequena e dobra a quantidade de pessoas. Você não vai conseguir, vai virar uma zona, vai ficar uma bagunça. Mas se você tem estrutura, pelo menos por um pouco, a migração pode ser uma ótima fonte de renda, é uma fonte de diversidade cultural, que não necessariamente você vai perder sua identidade, mas vai ser só enriquecer sua pessoa e sua personalidade. Então, dando um exemplo, por exemplo, a crise da Grécia. Estava quebrada, envolveu no turismo. E hoje a Grécia depende do turismo para sobreviver. Então, eu acho que além da parte financeira, também é uma coisa muito boa para a pessoa mesmo e ver outros pontos de vista de um jeito que ela nunca imaginou ter. Obrigado. Qual que é o seu nome? Como que é seu nome? Débora. Obrigado, Débora. Excelente contribuição. É porque eu estou em dúvida, eu queria saber se você está falando da migração geográfica, se ela é o problema e que pode depender. É da geográfica ou qualquer tipo de migração? Essa pergunta aqui que eu fiz ela é muito perspicaz, porque eu coloquei migração no sentido geral. Sim,
porque, por exemplo, migração pode ser de uma cultura para outra, de um emprego a outro e tal. Mas aí, tipo assim, como a gente está falando aqui dos venezuelanos, e se for para falar em questão da migração, se for para falar da migração venezuelana, tipo, geográfica, aí tem essa questão de problema e de que não é um problema, que nem ela falou ali. Agora, vamos supor que eles estão vindo para cá. E aqui a gente já não tem muita estrutura para receber eles. Então, no que eles vêm para cá, é realmente um problema para a gente. Mas se você pegar da visão deles, não é um problema para eles. É um problema para a gente. Então, por isso que eu acho que é uma questão muito relativa, o que você vê e o que você olha e fala, depende da visão de cada um, depende do contexto de cada um e depende, tipo assim, das condições de cada um. Por isso que eu acho que é uma questão que depende. Como que é seu nome? Maria. Obrigado, Maria. Gente, alguém mais quer fazer uma contribuição? Meu nome é Gabriel e eu acho que a migração pode ser um problema quando ela destrói a cultura do país. Por exemplo, igual está acontecendo lá na Europa e em alguns países, a taxa de natalidade em alguns países da Europa está baixa, eles já têm problema para repor pessoas que vão manter a cultura que é deles já tem muitos anos, e aí chega um monte de muçulmano lá que tem 6 filhos cada muçulmano, aí daqui 50 anos a população do país vai ser muito mais de muçulmano do que da cultura antiga, e a gente vai destruir uma cultura e a cultura de um país vai acabar e vai acabar virando outra. Tá bom, ele fez uma contribuição super polêmica aqui, que já é uma pauta para o debate da ONU. Gabriel, seu nome? Acho que a gente vai trazer elementos para aprofundar isso também, Gabriel. De como que a migração ela pode ser um desafio para a cultura que acolhe, como para a cultura que recebe. Eu acredito que a imigração pode, às vezes, trazer, sim, alguns problemas, mas também pode ser beneficial. Mas tipo assim, eu acho que o imigrante também, ele, às vezes, como ele está sendo, tipo, um país está recebendo ele, acho que ele tem que tentar um pouco se adaptar também. Por exemplo, lá na Suécia, em Helsinki, acabou que os caras não quiseram muito se adaptar ao país, aí está tornando a cidade muito violenta e tal. Mas eu não vou generalizar a migração dizendo que é sempre uma coisa prejudicial, porque se as pessoas souberem se adaptar e tal, é uma coisa que dá. Mas eu acho que tem que esse intuito de tentar se adaptar tem que vir da parte do imigrante, majoritariamente, porque tipo ele seria tipo um convidado. Então, tipo, eu acho que ele teria que tentar se adaptar mais do que o país se adaptar a ele. Mas eu não acho que é um problema e que tem que parar com isso nem nada. Mas eu acho que é isso. Obrigado. Agora vamos entrar numa parte um pouco mais teórica. Eu vou expor uma situação que aconteceu no México o ano passado. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias. Bom, primeiramente, da campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, como que ele se chama? Trump, meu amigo Trump, meu amado Trump. E outro, uma situação que aconteceu com migrantes que estavam passando pelo México. Não eram mexicanos, eram de Centroamérica, de Nicarágua, Honduras. Então, essas duas situações aconteceram assim. É mais ou menos assim, resumido. Eu acho que é indiscutível que o triunfo do Donald Trump foi graças à campanha que ele fez contra a situação da migração. É verdade que o México é o país que tem mais migrantes morando nos Estados Unidos. No México, a gente brinca dizendo que Los Angeles é a terceira cidade mais povoada de mexicanos, porque lá tem entre 8 e 9 milhões de mexicanos só, na cidade de Los Angeles. Bom, tem muitas pessoas que gostam, tem muitas pessoas que odeiam que os mexicanos estejam indo para lá. Trump usou esse elemento, talvez ele realmente acredita nisso, eu não sei se seja uma questão que foi só de interesse de campanha, mas ele tinha isso. They're bringing drugs, crimes, they are rapists. Então, se você encontra um mexicano, o mexicano é tudo isso e mais.
esse discurso ajudou ele a ganhar muitos votos. E a reação do mexicano e dos mexicanos e das mexicanas foi de defesa dos nossos irmãos migrantes. Naquele momento eu estava no México e eu lembro que nas redes sociais, muitos intelectuais, artistas se pronunciaram a favor dos migrantes que estavam morando lá, porque nós sabemos que no México tem lugares muito pobres, cidades onde as pessoas não tiveram outra opção que ir morar nos Estados Unidos. E que, graças a isso, muitas famílias vivem, muitos estudantes podem estudar no México graças ao dinheiro que eles recebem dos familiares que moram lá. Então, foi uma reação de defesa, irmandade, defesa da migração, todo mundo tem direito a migrar, todos somos irmãos, as fronteiras não existem. Tudo isso estava aí, presente no discurso do mexicano em defesa e contra o Trump, né? Estamos falando de 2016, que foi a campanha. Aí, a segunda situação, esse slide não está aí, é que vocês escutaram sobre a caravana dos migrantes que estavam atravessando o México, acho que foi outubro, novembro, mais ou menos, uma caravana que começou com 3.000, 4.000 pessoas, e depois foram 5, 6, até chegar a 7.000 pessoas que estavam tentando atravessar o território mexicano para chegar até a fronteira dos Estados Unidos e ingressar. Qual foi a reação de muitos mexicanos? Não todos os mexicanos e mexicanas, mas teve muitos mexicanos e mexicanas que reagiram contra esse passo dos migrantes, a caravana migrante. O discurso era as mesmas palavras que Trump dizia dos mexicanos um ano antes. Ou seja, agora o mexicano estava dizendo que o centro-americano era um violador, estrupador? Isso. Que tinha drogas, que era ladrão, que era criminoso, que ele ia ficar com os empregos do mexicano. Tudo isso. O mesmo discurso, só que em espanhol, um discurso de ódio contra o migrante. Aí eu fiquei muito surpreso porque era só um ano depois de toda essa controvérsia que o Trump provocou no mexicano em defesa do mexicano nos Estados Unidos. Só que agora o mexicano parece que colocou uma máscara de Donald Trump e eles se expressavam desse mesmo jeito sobre os migrantes do Sul. Aí eu fiquei me perguntando que é o que provoca isso. Assim como nós começamos com essas perguntas, nós vemos que podemos ter muitas posições a respeito ao tema. Não é simples, é uma questão muito polêmica, mexe muito com a gente, porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que podem argumentar a favor ou em contra, mas, na verdade, eu falo disso que aconteceu com Trump e com os mexicanos depois contra os centro-americanos, para que possamos ter uma visão de que isso não é uma questão simples. É uma situação da qual nós temos que pensar muito, e eu acho que aqui no Brasil também, eu já escutei algumas ideias a favor, em contra, não hoje, senão antes, porque como eu trabalho no serviço, aí a gente escuta muitos discursos. Então, isso fica como uma pergunta, que é o que mexe em nós, a migração, o deslocamento de pessoas, a vinda de pessoas de outros lugares. Se sabemos que isso é um fenômeno que acontece há muito tempo. Se não houvesse migração, a Terra não estaria povoada. Simples como isso. Porque o ser humano surgiu numa terra onde, em qual continente que surgiu? A África. E se não houvesse migração, e aqui eu tenho certeza que muitos de nós temos familiares que vieram depois da guerra, ou durante a guerra, ou em outras problemáticas da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, sei lá, Portugal, talvez. Ou seja, a migração é um fenômeno humano que aconteceu e acontecerá sempre, eu acho.
Pessoal, como colocou ali, a gente falar de migração assim é muito difícil, né? Porque a gente tem que situar melhor do que a gente está falando. E eu trouxe aqui alguns conceitos para nos ajudar. Sabe que quando vai lá o porta-voz na ONU, vai lá o representante, não pode dar fora assim com conceito, né? Mas entender bem do que está falando. Que tem 3 termos aqui que são assim fundamentais para a gente que vai lidar com um contexto desse tipo. A primeira migração, como a gente colocou, que a gente fala de qualquer tipo de situação de uma pessoa que sai do seu lugar de origem para viver em outro. Pode ser no mesmo país, pode ser em outro país, pode ser por milhões de motivos. As pessoas tentam criar várias teorias por que as pessoas migram, mas as teorias hoje não conseguem condensar num só conceito tudo o que acontece. Algumas pessoas migram buscando ofertas de trabalho, outras pessoas migram porque a família se mudou para lá, outras para estudar, outras porque precisam. Então, migração assim é muita coisa que a gente está falando. E de certa forma, todos nós aqui no Brasil temos uma linha genealógica de migração, não é verdade? Bom, mas eu quero trazer um conceito aqui que é mais específico, que é aquele segundo ali, quando a gente fala migração forçada. Que aí eu não quero contextualizar aqui somente a pessoa que, por exemplo, estuda aqui no Colégio Loyola, recebe a oportunidade para fazer um intercâmbio do Rotary lá nos Estados Unidos e vai. É muito diferente, porque essa pessoa fez essa opção, não é verdade? Também é diferente a pessoa que a família, o pai vem para cá buscando uma oportunidade de emprego, porque, por exemplo, o pai trabalha na Volkswagen lá na Alemanha, recebe uma oportunidade para vir aqui para o Brasil e vem com toda a família. É muito diferente essa situação do tipo de migração que a gente já falou aqui de venezuelanos, não é? Bom, a migração forçada acontece quando as pessoas são obrigadas por perigo de perder a vida, risco de morte, por perseguição política, perseguição ideológica, religiosa, ou por catástrofes ambientais, elas são obrigadas a sair do lugar onde vivem e ir para outro lugar, ou no mesmo país, ou em outro país. E é aqui que a gente quer deter mais da nossa atenção, dessa situação de migração forçada. E levantar uma tese aqui, como que as migrações forçadas, na maior parte das vezes, envolve violação de direitos humanos e também algum tipo de conflitos, seja armado, seja perseguições. Bom, vamos tentar levantar essa tese, né, Manuel? Bom, vocês podem discordar depois, aí falar depende. Bom, e dentro dessa categoria de migrações forçadas, bom, a gente pode levantar vários casos que acontecem aqui no Brasil. Tem um caso que falou, por exemplo, que aconteceu na década de 70, né? Alguém aqui levantou o caso de populações do Nordeste que vieram para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, sobretudo, não foi? De certa forma, por causa daquele momento, daquela situação de seca e de falta de políticas públicas, as pessoas foram obrigadas a sair de lá, para não morrer de fome, não é? Foi em 2012 o terremoto no Haiti. Em 2010 aconteceu um terremoto no Haiti. Todo mundo citou aqui onde é Haiti, no Caribe, no Mar do Caribe, ali perto da América Central, uma ilha que faz divisa Haiti e República Dominicana. O Haiti já era um dos países com menor IDH da América e sofreu um terremoto, e o negócio foi catastrófico. Então, milhares de pessoas migraram para a Colômbia, para Estados Unidos, para a Venezuela, inclusive aqui para o Brasil. Aqui em Belo Horizonte foi um dos polos onde mais recebeu populações haitianas. São Paulo, Rio de Janeiro, os estados no sul e BH. Eu imagino que todo mundo já deve ter encontrado alguma pessoa que veio do Haiti aqui, já? Já, talvez, né? Às vezes, se abrir bem o olho, a gente encontra, porque tem muitos haitianos que vivem aqui na região. Então, essas pessoas, por esse problema do terremoto e o governo daquele local não conseguir atender a população imediatamente, de certa forma, foram obrigadas a sair desse local e vir para cá. Bom, segundo exemplo,
bem atual agora, o problema na Síria. Alguém já leu, já ouviu falar a respeito? Que está tendo um conflito lá, político, armado. Muitos sírios estão indo tanto para a Europa, igual essa foto aqui representa um pouco dos sírios atravessando o mar Mediterrâneo, indo para a Itália, para a Grécia, para a França, para a Inglaterra, Alemanha. E também alguns sírios chegaram a vir aqui para o Brasil. Então, essas pessoas, por causa de um conflito armado e de risco de perder a vida, são obrigadas a sair do lugar de origem para vir para cá. E o terceiro exemplo que eu quero colocar de imigração forçada, que está na nossa pauta mais intensa agora, que são os venezuelanos, por causa de toda a situação socioeconômica, política, estão vindo para cá também. Não só para o Brasil, gente. Acho que a Venezuela era um país de cerca de 30 milhões de habitantes. Até o dezembro do ano passado, se estimava que 3 milhões de venezuelanos tinham deixado o país. Vocês imaginam o que significa 10% da população, em cerca de 2, 3 anos, sair do país? Aqui no Brasil, nós recebemos, nem foi um dos países que mais recebemos, mas se estima que até o final do ano passado tinha cerca de 100 mil venezuelanos. Esse é o conceito geral de imigração forçada, que pode ser tanto dentro do mesmo país como para um outro país. Agora eu quero entrar naquele terceiro ali, que é o de refúgio. Alguém já ouviu falar nessa palavra refugiado? Alguém gostaria de tentar definir? Tem um protocolo das Nações Unidas do ano de 1951. Depois vocês vão lá e buscam para ver se eu acertei bem a data. A data eu acertei. Que é a convenção lá das Nações Unidas a respeito dos refugiados. Depois que eles viram, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha tanta gente refugiada, que eles foram definir e traçar algumas políticas para atender essas pessoas. E eles categorizaram refugiados, que eram todas as pessoas que, em vista dos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tinham sofrido algum tipo de perseguição política, religiosa, ideológica, e foi obrigado a sair do seu local de origem para outro. Aqui o conceito de refugiado é mais específico, porque envolve uma ameaça à vida da pessoa. E envolve não só por um conflito, uma situação ambiental, uma catástrofe ambiental, uma situação sociopolítica, mas a pessoa sofreu algum tipo de perseguição. Então, o que define a situação de refúgio é algum tipo de perseguição. Bom, que aí a pessoa é obrigada a ir para outro país e solicitar esse refúgio. E o terceiro conceito aqui, que é o de apátrida. Alguém já ouviu falar disso? Já? Vocês estudaram aí no fundo, né? Antes de vir para cá. Vocês lembram o que é apátrida? Querem falar? Quer também? Apátrida, igual o nome diz, é quem não tem pátria, tipo, não é considerado cidadão de nenhum país, não tem nenhum direito em nenhum país, nem nada. Obrigado, Júlia. Excelente. Alguém aqui também queria definir a apátrida? Já está ok? A definição dela foi muito boa. Não? Não quer definir? Tá. Pessoal, igualmente, depois das guerras mundiais, se observou que cerca de 3 milhões de pessoas tinham sofrido, de 3 a 10 milhões de pessoas, que esse número é uma estimativa, tinham sofrido com políticas de desnacionalização. O exemplo mais clássico eram dos judeus, que estavam na Alemanha ou naquele território dominado pela Alemanha e, por uma medida política, foram considerados nem alemães, nem nacionais de nenhum país, e por isso perderam todos os direitos. Só que isso não ficou simplesmente reduzido àquela circunstância da Segunda Guerra Mundial. O negócio esticou assim. E, de certa forma, até hoje, existem as populações apátridas. São grupos de pessoas, normalmente, pode acontecer de uma outra pessoa também ser apátrida, mas normalmente são grupos de pessoas que nenhum Estado
nenhum Estado soberano reconhece como nacional nem como cidadão. Então, essas pessoas ficam à mercê dos direitos humanos e de toda forma de direito. Bom, esses conceitos que a gente colocou aqui, migração forçada, refúgio e apátrida, vocês acham que estão ok? Perceberam a complexidade dessa situação que a gente está tratando? Como que a questão migratória ela pode implicar, de certa forma, muitas dessas questões de violação de direitos humanos e conflitos políticos? Bom, tá bom. Agora eu vou colocar aqui. Por que migrantes e refugiados, aqui migrantes, sobretudo migrações forçadas, interessam tanto as Nações Unidas, agências da ONU, alguns países e algumas ONGs? Todo mundo aqui já teve no curso de História, já viu a Segunda Guerra Mundial? Vocês lembram bem o que aconteceu da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Porque, pessoal, um conflito armado. Mesmo que a gente esteja falando que migrações e refúgio são situações que não são de agora, mas que acontecem e que são, a dinâmica migratória vem de toda, parece que desde a origem da humanidade, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, isso essa questão toma um outro tom. Ela ganha uma profundidade ainda maior. Por quê? Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, vocês lembram, né? Foi um conflito armado que envolveu a maior parte dos países, sobretudo na Europa. Aí eles criaram uma organização internacional chamada Liga das Nações. Vocês lembram disso? O professor falou da Liga das Nações. E sabe o que aconteceu com a Liga das Nações? Faliu, gente, o negócio não deu certo, porque o pessoal estava mais interessado, os estados vencedores, em manter os próprios interesses do que trabalhar por uma política de paz no mundo. E o que aconteceu? A situação foi se complicando tanto que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Que ano que a Segunda Guerra Mundial terminou? 45, né? E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foram feitos vários tratados, acordos entre os países, e um desses tratados, em 1948, foi o que a gente conhece como Declaração Universal dos Direitos Humanos, que essa também é a carta fundadora das Nações Unidas. Os países, de novo, tentaram se organizar e criaram um tipo de associação internacional que pudesse ajudar a manter a paz no mundo. Gente, então, de 1948 para hoje, nenhuma guerra mais aconteceu, não é verdade? Não é verdade? Bom, gente, pessoal, muito pelo contrário. Quando criaram a situação das Nações Unidas, não só vários conflitos continuaram acontecendo, talvez não em escala mundial, mas em escala local. E a ONU, juntamente com outros países, outras agências, sempre fazendo acordos, não é? Tanto que aconteceu em 51, esse protocolo a respeito dos refugiados, e em 55, um protocolo a respeito dos apátridas. Bom, aí veio todo aquele contexto de Guerra Fria, não é? E na década de 60, a ONU ainda criou 2 tratados internacionais. Agora eu não lembro se é 68 ou 69. Que um foi um protocolo sobre os direitos políticos e civis, e outro um protocolo sobre os direitos sociais e econômicos e culturais, colocando tudo isso como direito humano. E da década de 70 para cá, a situação não resolveu, não é verdade? Ainda continuaram acontecendo muitos conflitos, seja internos ou seja conflitos entre os países. A gente pode lembrar, por exemplo, se for estudar, os conflitos no Oriente Médio, os conflitos entre alguns países ou dentro de alguns países na África. Bom, são vários, né?
A gente podia ter trazido essa estatística de conflito, mas fica como lição assim para ir percebendo. E durante todo esse momento, uma das pautas principais foram as pessoas mais vulneráveis nesses conflitos, que normalmente são as pessoas que se tornaram migrantes e refugiados. E a ONU criou duas agências, 2 órgãos, para tentar acompanhar essas situações. O primeiro é um Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Vocês já ouviram falar em Acnur? Já? Oi, gente, vocês estudaram, hein? Você já ouviu falar? Você quer compartilhar o que você conhece do Acnur? O Acnur é o conselho da ONU que trata da questão dos imigrantes, né, e dos refugiados, tá, né? O Acnur, esse Alto Comissariado, depois vocês podem pesquisar, tem um site muito bom com muitas informações. E todo ano eles têm um informativo sobre a situação de refugiados, que ele lida, sobretudo, com migrações forçadas ou pessoas deslocadas e com a questão específica dos refugiados, que são pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição. E eles têm vários projetos pelo mundo, na África, na Ásia, na Europa, de acolhida dessas pessoas, de campos de refugiados, de tentar a integração também dessas pessoas em outras culturas. E a outra organização internacional chama OIM, Organização Internacional para a Migração. Essa alguém já ouviu falar? Não? Ah, tá bom. Bom, a OIM, assim como o Acnur, lida com essa temática das migrações, mas é sobretudo também no âmbito de projetos. E migrações não só a respeito de refugiados, mas também outras populações migrantes dentro dos próprios países ou por outras questões. E esse órgão busca, sobretudo, estudar as migrações que vêm acontecendo no mundo. Com essa parte aqui, acho que o panorama principal é de tematizar. Ter algumas informações que são essenciais. O que é essa migração? Do que a gente está falando, não é? Que tipo de situação são essas? Refugiados, migrações forçadas e apátridas. E, bom, é um tempo muito curto, mas vale a pena estudar, quem for lidar com essa temática, de pesquisar o histórico das migrações e como que a ONU, as Nações Unidas e outras instituições vêm lidando com isso no decorrer dos anos. Acho que com essa fala já dá para responder essa pergunta, por que interessa? Porque são pessoas que não têm garantido os seus direitos nos seus lugares e eles têm que ir para outro lugar. E aí é um desafio para os países que acolhem oferecer serviços de saúde, educação, emprego, etc. E agora vamos apresentar um pouco a situação da migração e refúgio em cifras, para termos uma ideia do que isso é, do que representa, sobretudo aqui no Brasil. Eu sou estrangeiro e alguém, lembro que comentou aqui que uma pessoa quando chega num país, ela deve se adaptar. Ela deve se adaptar, ela deve aprender a língua, né? Ou tentar ao menos falar português, nesse caso. Mas não é só uma adaptação da pessoa, a pessoa também traz coisas para o Brasil. Se vocês veem, aqui mesmo, aqui em BH, a feijoada é feita de um jeito, não é? Lá em Patos de Minas, é feita de outro jeito. Se vocês vão para o Rio de Janeiro, eu não sei se tem feijoada lá, mas tem outro tipo de comida. Então, a questão cultural não é uma questão tão que vocês podem definir e estática, senão que é uma coisa que vai evoluindo, que com o tempo, de um ano para outro, vocês podem perceber uma mudança, por exemplo, no carnaval ou nas festas juninas e tal. Mas tudo isso, o fator da migração, acho que é um fator relevante nessas mudanças. Mas voltando às cifras, essas são as cifras, em geral, primeiro a nível do mundo e depois vamos
vir aqui ao Brasil. Em 2017, 65,6 milhões de pessoas foram deslocadas forçadamente por causa de perseguição, conflitos, violência e violação de direitos humanos. As perseguições podem ser religiosas, por orientação sexual, por questões culturais, políticas, entre outras. Então, estamos falando de 65 milhões, quase 67. Teve 22,5 milhões de refugiados, segundo a definição que o Davi já nos deu, 40,3 milhões de deslocamentos internos, quer dizer, pessoas que no seu mesmo país tiveram que ir para outra região por causa da guerra, de perseguição, de qualquer coisa. A diferença entre um deslocado e um refugiado. O deslocado é forçado a se movimentar, por exemplo, ir de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, ou de Rio de Janeiro para São Paulo, isso seria um deslocado. O refugiado seria indo para outro país. Seria o caso, por exemplo, do venezuelano perseguido por causas políticas e chegando aqui no Brasil. Em Belo Horizonte, 60 pessoas se deslocam por dia para morar de bairro na rua. Por dia. Por conta da questão da violência nos bairros. 60 pessoas por dia em Belo Horizonte, dados da prefeitura, se deslocam para viver em outro bairro. Quem de nós, nos últimos 2 anos, se deslocou de bairro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é uma situação mais viva e mais presente do que nós imaginamos. E, por último, teve 2,8 milhões de solicitantes de asilo, porque tem pessoas que solicitam o asilo, mas o fato de eles solicitarem não é uma garantia de que eles vão ser reconhecidos como refugiados. O caso aqui no Brasil é um caso que também a gente poderia falar um pouco mais, mas não dá tempo para isso. A procedência desses refugiados, 55% dessas cifras, 65 milhões, são provenientes de República Árabe, Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Esses são os países que têm a população de maior migração a outros países. E os principais países de refúgio, evidentemente, vão ser os vizinhos desses países, que é a Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda e Etiópia. A Síria é o nome da Síria. Como que chama o México? Estados Unidos Mexicanos. Esse é com o nome mais constitucional. E agora sim, o Brasil. Eu acho que às vezes, e isso aconteceu no México, o México tem 120 milhões de habitantes. E o número de pessoas que estavam atravessando o país era de quanto? Eu já falei? 7 mil, né? Ou seja, isso não representava uma cifra sequer, ou seja, não era nada dos 120 milhões de habitantes que tem o México, com 7 mil pessoas que nem queriam ficar no México, eles estavam indo para o norte. Só que a mídia dava a impressão como se toda Honduras, todo Guatemala estava chegando no México. Essa é a nossa percepção. Então, eu quero que façamos esse exercício aqui, enquanto ao Brasil, que essa é a porcentagem de migrantes que no ano passado foram reconhecidos como migrantes chegando no Brasil. 0,4% da população brasileira é migrante. E isso não quer dizer que chegaram no ano passado ou ano anterior, é de sempre. Certo? É muito pouco, nem 1% da população brasileira está conformada por migrantes. E, por outro lado, são 3 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. Quer dizer, Portugal, Itália, Alemanha, Estados Unidos, sei lá, quais são os países onde migram mais?
Então, 3 milhões. É um pouco mais de 1% da população brasileira, que são quantos habitantes tem o Brasil? Então, refugiados no Brasil ao final de 2016 eram 9.689 pessoas. E total de solicitações a atender, isso é o que eu falava há um momento, que aqui no Brasil tem uma demanda muito maior do que o governo tem capacidade para responder. Tem muitos casos de solicitação de refúgio que ainda não foram atendidos. Estamos falando de 35 mil no ano passado, já deve ter aumentado um pouco. A média mundial de migração, ou seja, por cada 1.000 pessoas que habitam o planeta, 34 são migrantes, quer dizer que moram em outro lugar, não no seu país de origem. E essa é a respeito desses países. Eu coloco sempre o Brasil, porque estamos no Brasil, e porque quero que vocês vejam qual é a relevância ou qual é a cifra real aqui. No Brasil, de cada 1.000, tem 4. Arábia Saudita, de cada 1.000, tem 370. Alemanha tem 148. Estados Unidos tem 123. Argentina, 42. Japão, 18. Quando eu vi essas cifras, eu fiquei impactado, porque eu pensava que, pela percepção que eu construí, pensei que o Brasil ia ser dos mais, com mais migrantes no mundo, e não é. Ele fez uma pergunta aqui, como que é seu nome? Vitor. Faz a pergunta aqui que é bem importante para a gente. Eu perguntei se filho de imigrante é migrante, tecnicamente, assim falando. Depende do país, né? Porque cada país tem a soberania para formular as próprias leis de nacionalidade e de cidadania. Aqui no Brasil, segundo a nossa Constituição, funciona por princípio do local de nascimento. E, de maneira geral, a pessoa nasceu no Brasil, é brasileira. Tem algumas exceções assim. Em alguns países, é pelo sangue, por exemplo. A pessoa é de nacionalidade italiana, nasceu em outro país, ela pode requerer a cidadania italiana. Bom, tem outras questões que podem influenciar nisso. Mas, normalmente, são esses dois critérios principais. O local onde nasce e a origem, a genealogia. Você pode comentar um pouco sobre essa experiência com os imigrantes aqui em BH? Esse é o nosso seguinte ponto. Tendo falado sobre... Eu acho que nós queremos comentar dessa maneira, porque vocês estão estudando num colégio que é de inspiração inaciana, a pedagogia inaciana, que trabalha em jesuítas, vocês devem conhecer. É um colégio cuja educação, pedagogia está inspirada no Evangelho, e a pergunta que normalmente muita gente faz é que a companhia, ou por que a companhia entra nesse tipo de trabalho, se nós sabemos que tem a ONU, que tem a OIM, a ACNUR, tem muitas ONGs que trabalham nisso. Então, que a companhia, desde o seu carisma e a espiritualidade, tem a fazer ou a oferecer de particular dentro da situação dos migrantes a nível mundial. E nós formulamos a pergunta desse jeito: o que tem a ver a situação da migração e refúgio com o Evangelho? Como estamos num colégio de inspiração cristã, eu acho que a pergunta é até óbvia, ou a resposta é até óbvia, né? Mas a companhia reconheceu essa situação desde 1979, eu acho, com um dos padres gerais, o padre Arrupe, que ele viu pessoas saindo na Ásia, acho que era a Indonésia, os boat people, que eram pessoas que saíam do seu país em barquinhos, não eram barcos com motores, nada, estavam fugindo da guerra. Aí foi que surgiu a inspiração, e até agora
por ser os migrantes pessoas vulneráveis, que não têm a vida garantida, os seus direitos, que a sua dignidade está ameaçada, é aí onde a companhia vê um lugar onde ela pode oferecer ou contribuir a resolver esses desafios. Mesmo tendo outras ONGs e outras instituições de governo que querem trabalhar com isso, a companhia acha que a visão que a companhia tem sobre do ser humano, da sua integridade, que somos pessoas de necessidades afetivas, necessidades físicas, que a companhia mesmo tem uma resposta particular inspirada no Evangelho, reconhecendo no migrante um irmão, reconhecendo nele uma pessoa vulnerável ou pobre, que a palavra pobre é a palavra que mais comum no Evangelho do que vulnerável, mas por isso que a companhia há muito tempo tem esta organização, está em 50 e... quantos países? 54 países no mundo e atualmente chegou no Brasil em 2013 e atualmente estamos em 4 escritórios, em Boa Vista, Manaus, Porto Alegre e aqui em BH. Por que tantas cidades, por exemplo, São Paulo, escolheram Porto Alegre? Porque lá tinha uma situação de migração de cubanos que estavam chegando para lá. Aí surgiu como um projeto de interiorização de cubanos na cidade. E a Acnur começou, ofereceu esses projetos, a companhia respondeu. Naquele momento, o escritório não surgiu como um escritório de serviços de visita a migrantes, senão que com o tempo ela veio a fazer parte da rede. Mas é por isso, porque lá teve migrantes que estavam chegando para lá de Cuba. Boa Vista, acho que é evidente por quê, pela questão da chegada dos venezuelanos. E Manaus também, porque por aí estão passando muitos venezuelanos. E BH surgiu pela migração dos haitianos em 2013. E agora vamos falar um pouquinho já, para fechar, sobre a nossa experiência pessoal, porque ele trabalha numa área, eu trabalho numa outra área, lá no escritório. Bom, pessoal, se alguém tiver desejo de conhecer esse trabalho da Companhia de Jesus aqui, assim como o Colégio Loyola, né, é uma instituição levada pelos jesuítas, aqui em Belo Horizonte, fica ali na Avenida Amazonas, e é um escritório, na verdade. O trabalho que a gente faz aqui chama de uma assistência social indireta, que lá a gente não recebe, não abriga essas pessoas, bem que a gente tem apoiado 2 casas que estão começando agora, né? Mas é um trabalho de acolhida e de ajuda com essas pessoas no processo de interiorização, que significa de chegar aqui nessa realidade de Belo Horizonte e ver toda a questão de documentação, de local para ficar, de subsistência e como que a gente pode ajudá-los com a acolhida e com a proteção também. Que como observando, a população migrante que vai de um lugar para o outro e sobretudo em condições extremas, às vezes de pobreza, está muito suscetível à questão da violência, à questão da agressão e tudo mais. Por isso que a gente fala que é um público que está numa situação vulnerável, de exclusão. E dá uma atenção para essa situação que a gente chama de proteção. E um processo importante é na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Alguém falou aqui, né, que às vezes a migração pode ser um problema quando vai para outro país e tira as oportunidades de trabalho dos nacionais. Mas a gente observando nesse contexto aqui do Brasil e de Belo Horizonte, gente, a população migrante aqui é muito menor do que em outros lugares. E tem muito menos migrantes do que pessoas fora do que brasileiros fora do país, do que mineiros fora de Minas Gerais, do Brasil também. Bom, e um serviço que a gente ajuda é de como que essas pessoas podem se inserir no mercado de trabalho aqui no Brasil. Desde aprender português, de saber que aqui no Brasil a gente tem um documento chamado Carteira de Trabalho. Antes a gente tinha o direito do trabalho, agora eu não sei se tem mais. Bom, ainda tem. Mas de como que essas pessoas podem se inserir também
nessa questão, que muitos delas que estão aqui dependem de alguma renda, não só para sobreviver, mas para ajudar outras pessoas que ficaram nos países de origem. Alguém me falou esses dias, sabe quanto que está o salário mínimo na Venezuela? Era $5? O salário mínimo na Venezuela está em $2. Agora você imagina a pessoa vivendo aqui em Belo Horizonte, mesmo que ganhe um salário mínimo aqui no Brasil de quase R$1.000, se ela conseguir poupar R$100, cerca de $20, $25, ela já consegue um ano de salário mínimo para outra pessoa que está na Venezuela. Então, problemática que é a situação lá. Bom, e lá no SJM, que a gente fala, Centro de Serviço Jesuíta Migrantes, eu tenho colaborado junto com esses programas de inserção de migrantes na realidade trabalhista, laboral, aqui da Grande BH, fazendo parcerias, projetos de empreendedorismo. É uma questão um pouco desafiadora, porque a gente sabe que a questão do desemprego, e sobretudo o desemprego juvenil, nos últimos anos, foi uma situação que nos tocou muito, né? Acho que poucas vezes o Brasil teve um desemprego tão alto. Mas, de certa forma, de como que a gente pode observar para o nosso país e perceber que a gente pode colaborar não só para quem está aqui, mas para outros também. E eu acredito muito no que... Eu vou falar agora que discordando um pouco do colega. Eu acredito que quando o migrante vai de um país para o outro, necessariamente ele não tira uma oportunidade de trabalho, mas ele ajuda a construir uma sociedade. E eu vou discordar do colega ali também, que falou da cultura, né? Bom, tem essa questão que uma pessoa de uma cultura diferente na nossa realidade nos provoca, nos mexe. A gente não pode ficar indiferente a isso, né? Sobretudo quando a gente vê uma questão de injustiça social. Pessoas chegando aqui, às vezes, terem de submeter a trabalhos análogos à de escravidão, ou a situação de precariedade de sobrevivência, dormir na rua, de não ter o que comer. Bom, quando a gente vê essas realidades, a gente não pode ficar indiferente, mas isso nos provoca a construir uma sociedade de justiça. E a sociedade de justiça, acho que vai muito pelo diálogo. Então, as pessoas que fazem parte aqui do nosso cotidiano, da nossa realidade, constroem uma cultura. Vai ser um pouco diferente do que a cultura de ontem, mas a cultura é esse dinamismo. Bom, posso estar um pouco otimista aqui, acreditando muito na inclusão, né? Mas, de certa forma, o Evangelho me inspira um pouco a isso. Obrigado. Eu só queria perguntar uma coisa sobre a pesquisa que vocês fizeram no começo sobre se as pessoas tinham um conceito formado sobre migração, e eu achei interessante, no mínimo, o fato de que só a Isabela levantou a mão na hora de conceituar a migração, mas aí na hora de perguntar se a migração era um problema, praticamente todo mundo levanta a mão, e eu acho que é até meio lógico você pensar que você não pode considerar uma coisa um problema ou não, se você não sabe nem o que é aquilo, se você não tem a capacidade de conceituar aquilo. Não só isso, não só você ter uma opinião, mas ainda ter opinião formada sobre coisas que você não sabe nem o que é. Então, eu acho que acaba sendo repetir, assim, ficar repetindo igual papagaio mesmo, essas coisas que às vezes a gente ouve na televisão, e para sair um pouco desse senso comum de o migrante vai roubar o emprego, então o migrante vai quebrar a cultura, sendo que muitas vezes não é assim que acontece. Eu acho que nos Estados Unidos a galera que fica falando, porque os mexicanos e tal, só que acho que cerca de 90%, não sei se eu estou certo, dos imigrantes mexicanos ocupam trabalhos que não seriam ocupados pelos americanos, porque a galera que chega trabalha com qualquer coisa que muitas vezes os habitantes nativos daquele país não querem trabalhar. Então, eu queria perguntar para vocês, não só isso, uma coisa que a gente teve uma pessoa ali que falou, é meio difícil, sabe, você responder a pergunta qual que é o problema da migração, sendo que é uma pergunta muito ampla, no mínimo, e também no sentido de você não sabe, é uma pergunta pouco definida, porque pode ser muito relativo. Tipo, é um problema para quem? É um problema para mim, é um problema para a pessoa que está chegando, é um problema para... Enfim, um problema para a economia, é um problema para quantidade de
acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer. Então, eu queria saber se isso que aconteceu aqui, que é um colégio de pessoas, um colégio muito bom, que fornece informação para as pessoas, e mesmo assim a gente acaba ouvindo muito senso comum e desinformação, se isso pode refletir no problema dessa questão da migração e como que vocês acham por que isso acontece tanto? Assim? João Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que você tocou eu acredito que você foi numa questão central dessa nossa conversa aqui. Aquelas perguntas que colocamos no início, o que é migração, se alguém já viveu em outro país, e se o que é ser estrangeiro, o que é migração, e depois se a migração é um problema, não são questões fechadas assim que a gente vai responder sim ou não. Mas é para trazer, sobretudo, a complexidade que esse tema tem. Como você pontuou, e que a gente foi construindo aqui, de entender o que é o fenômeno migratório, de que sentido que isso vem de conflitos, de problemas sociopolíticos, de problemas ambientais, como que isso pode tocar a realidade daquelas sociedades que a acolhem. Bom, e falar que é um problema, sim, a pergunta foi um pouco capciosa, mas com essa intenção mesmo de provocar essa reflexão, né? E de colocar assim, será que as pessoas são um problema? Bom, dizer que o conflito armado na Síria ou o problema político na Venezuela é um problema, isso é mais fácil dizer. Agora, dizer que a migração é um problema é mais complicado. Afirmar que uma pessoa ou outra pode ser um problema por causa do seu local de nascimento, não é verdade? Mas é um pouco para a gente também ir desmitificando essas narrativas e esses conceitos. E eu acredito, assim, voltando nessa pergunta, a migração é um problema, de responder assim, as pessoas não são um problema, nesse sentido, mas as pessoas podem viver problemas, podem viver dilemas de falta de emprego, de perseguição política, de necessidade de sair dos seus países de origem e ir para outros, né? Problemas com relação à educação, à saúde pública. Bom, mas eu acho que isso tem muito a ver com a pergunta que Emanuel colocou por último, né? O que, por exemplo, não só a Companhia de Jesus, os jesuítas, e nem só a Companhia de Jesus como instituição aqui, colégio, SJM, mas as pessoas envolvidas também nessa grande rede, né? Professores, profissionais, alunos também, como é que nós nos sentimos, enquanto sociedade, tocados por essa realidade, dessas pessoas que sofrem com injustiça. Eu acho que uma palavra central aqui é buscar construir uma sociedade mais justa, sim, e mais inclusiva, e de perceber que a pessoa que vem de outro país para cá por busca de sobrevivência, ela tem um espaço aqui e ela pode ser acolhida. E acho que é um pouco disso. Isso para fechar. Eu só queria voltar um pouco na questão que vocês perguntaram. Se a migração era um problema ou não. Então, eu queria compartilhar que o que eu entendi depois de tudo isso foi que a migração, ela... Mas a migração, ela tem os seus problemas. Assim, eu não acho que ela é um problema. Sim, tem a parte econômica, que todo mundo falou. Mas acho que, acima de tudo, a gente tem que lembrar que são pessoas como a gente. Não tem nada de diferente. A única coisa diferente é de onde elas vieram. Todo mundo, nós todos somos humanos, temos os mesmos direitos e todos, acima de tudo, devemos respeitar uns aos outros. Então, é isso, que mesmo considerando qualquer coisa, a gente tem que respeitar.
Eu acho que era mais ou menos o que eu queria dizer, que, ou seja, a minha experiência me faz responder essa pergunta se a migração, a minha experiência lá no escritório, se a migração é ou não um problema. Eu acho, muito pessoalmente, que nos ensinaram ou aprendimos que era um problema, mas ela não é um problema. Nós pensamos em termos de fronteira, pensamos em termos de eu sou mexicano e vocês são brasileiros, eles são venezuelanos, nós somos brasileiros. Mas no fundo está que todos somos pessoas. E como cristãos, Jesus, ele defendia sempre a pessoa. Ele era capaz de romper as regras do sábado, por quê? Pela pessoa. Ele não julgava, não impediu que apedrejassem a mulher, por quê? Porque era pessoa. Tudo isso porque era pessoa. Vocês vão para o Evangelho e não vão ver nenhum lugar onde Jesus não coloque sempre a pessoa acima de tudo. Quem de vocês não vai ficar preocupado se você chegar em casa hoje e o seu vizinho, a casa dele, está queimando? Vocês vão ficar indiferentes? Vocês vão ir dormir? Ah, tudo bem, isso não é minha casa. É o mesmo que acontece, só que em uma dimensão de país. A Venezuela, simbolicamente, pegou fogo, tem uma crise difícil, e como que a gente, como cristãos, podemos ficar indiferentes? Aí, nossa nacionalidade, mexicano, brasileiro, nos dá uma identidade, mas que ela não seja um impedimento para acolher e reconhecer que a outra pessoa, finalmente, é meu irmão, minha irmã. Eu acho que eu tenho aprendido isso muito lá no SJM, que, embora eu seja mexicano, os brasileiros, haitianos, todo mundo que passa por lá, somos a mesma condição, somos filhos do mesmo Deus e não tem como ficar indiferentes se nós queremos chamar cristãos. Então, era o que eu queria dizer. E já com isso agradecemos muito a partilha dessa tarde. Eu queria agradecer, em nome da nossa série, pela palestra, porque agregou muito na nossa experiência em relação a isso dos refugiados venezuelanos, que, de certa forma, está começando a incidir diretamente nas nossas vidas. Obrigado.